Olá, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM, de Blumenau para todo o Vale do Itajaí, e também no YouTube, na nossa internet, youtube.com/Jovem Pan Blumenau, de Blumenau para o Vale do Itajaí, para o Brasil, para o mundo todo, para a eternidade. E hoje, quando a gente fala de eternidade, a gente fala de uma bebida secular, milenar, que a gente vai falar que tem tudo a ver com a cidade de Blumenau, que é a cerveja. Você sabe o que é cerveja? Você sabe o que é uma cerveja sem álcool? Você sabe o que é um chopp? Eu não sei, mas ele sabe. O nosso convidado de hoje é um especialista, um estudioso da cerveja, do chopp, de todos esses insumos que fazem a cerveja, que é Douglas Merlo. Não é Merlot, não é vinho, é Merlo, que é o meu amigo Doug. Doug, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Neto, obrigado pelo convite. Ser convidado para falar sobre cerveja, sobre uma paixão, é sempre entusiasmante, né? Esse trabalho de formiguinha de querer mostrar que a cerveja não é a prima pobre do vinho, mas sim uma protagonista. Então agradeço o convite, tenho certeza que vai ser de muita utilidade para as pessoas que têm algumas curiosidades sobre cerveja. E é isso mesmo. Este é o objetivo do Conecta Pan, aqui da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, que é conectar a nossa cidade com o Brasil, com o mundo, com os talentos, as qualidades, as histórias que nós temos de pessoas que moram em Blumenau e mostram e exportam conhecimento, produtos para o Brasil, que é o caso do Doug. O Doug, ele tem uma história rica no mundo cervejeiro e também é uma referência internacional, participou de diversos prêmios. Doug, como é que surgiu essa paixão pela cerveja? Foi antes dos 18 anos ou depois dos 18 anos? Digamos que antes dos 18 anos não era uma paixão, mas... era um hobby. Era um hobby, exatamente. Eu sempre falo que antes de 18 anos eu não era um degustador de cerveja, eu era um frentista, né? Eu simplesmente suministrava álcool, né? Então, a paixão realmente por cerveja nasceu quando eu morei na Itália. Eu morei 8 anos na Europa, né? Morei 8 anos na Itália, morei 1 ano em Mantova e 7 anos em Milão. E na metade desse caminho aí, 18 anos que eu estava lá, a possibilidade de estar lá fora, de ter a possibilidade de degustar vários tipos de rótulos, várias cervejas do mundo inteiro. A gente sabe que a Europa é um dos berços da cerveja, né? Não é o único, mas é um dos berços da cerveja moderna, principalmente. Me deu essa possibilidade de então estar degustando várias coisas, vários rótulos, várias cervejarias e estar viajando. Eu sempre gostei de cerveja, nunca me esqueço quando a Eisenbahn abriu aqui em Blumenau, lá no pubzinho da Eisenbahn, na Rua Bahia. Tínhamos os nossos grupos de Stammtisch e eu sempre tentava degustar uma cerveja diferente, uma Weizen ou a Pale Ale deles, né, que na época já tinha sido feita. Eu sempre gostei. E nesse meio caminho meu da Europa, onde eu já tinha me formado como mixologista, que é o que é mixologia então, né, para quem está assistindo, é o estudo da composição química e física de drinks coquetéis. Eu trabalho, é um bartender mais especializado, vamos dizer assim, que compreende mais a fundo as bebidas que podem compor um drink. O mixologista pode ele mesmo fazer essas bebidas, né, como licores, destilados, vermouths e bitters, entre outras coisas. Então, trabalhando com isso na Europa, trabalhando com bebida na Europa, não sendo mais frentista, não somente dando álcool, então, né, servindo álcool, essa paixão da cerveja começou a se aflorar cada vez mais, devido às possibilidades que aquele mercado me dava de provar cervejas. Comecei a viajar, então fui para a Bélgica, fui para a República Tcheca, fui para a Inglaterra, fui muito para a Alemanha, Oktoberfest, visitar... Oktoberfest é um pouco mais de festa, não se degusta cerveja, se bebe lá, né? Mas eu aproveitava para ir na Oktoberfest e visitar algumas cervejarias na região ali do sul da Alemanha. Aí eu fiz o curso de sommelier de cervejas italiana, curso de degustazione birra da Associazione Italiana Degustatori Birra, que é uma associação que hoje infelizmente não existe mais, que foi pioneira nesse sentido na Itália. Me formei por essa associação, fui convidado para dar aula por eles, porque eu era um dos poucos alunos deles formados que também era mixologista, e existe um campo dentro da mixologia chamado Beer Mixology, que é fazer drinks e coquetéis com cerveja. Então eles me fizeram um convite, Douglas, tu é mixologista, trabalha com isso todo dia. Hoje tu é um sommelier de cerveja formado aqui por nós, entende de cerveja, tens essa paixão da cerveja, né? Eles já sabiam que eu viajava e tal. Não queres montar essa grade para nós? Beer Mixology, nosso curso que tá faltando? Aí eu topo, montei essa grade para eles. Então dei aula para eles por uns 2, 3 anos.
até voltar para o Brasil. Então é uma paixão que sempre tive. Mas sabe, Neto, existe um limiar, um momento em que a paixão vira trabalho. Que o estudo é tão grande, o aprofundamento é tão grande devido à tua paixão, que tu acaba virando referência para aqueles que ainda não têm essa paixão muito aflorada, né? Então, nesse meio tempo, voltei para o Brasil em 2012, nesse meio tempo, eu me introduzindo no mercado cervejeiro brasileiro, eu comecei a ser chamado para dar aula, para dar uma palestra, para dar um curso, né? Eu já produzia cerveja em casa, já entendia muito de produção cervejeira, já produzia cerveja em casa desde quando eu morava em Milão, em apartamento, né? Então, as coisas naturalmente foram aflorando. Comecei a ter o meu blog, escrever sobre cerveja, né? Então, a paixão da cerveja, paixão mesmo, começa nesse momento na Itália. Eu sempre gostei de cerveja, mas eu sempre digo que tem um marco zero, que é quando a paixão vira trabalho. E para mim a paixão virou trabalho, falando de cerveja, no momento que eu fui convidado para montar a grade lá na Itália, no curso de sommelier italiano, de mixologia com cerveja. Perfeito. E com essa experiência, com a sua volta ao Brasil, você acabou já passando por diversos estados aqui do Brasil, cidades aqui em Santa Catarina, ministrando aula e também participando de concursos. O que pode falar um pouquinho sobre essa sua experiência de trânsito no Brasil e um pouquinho dos concursos que você avaliou e como funciona um concurso de avaliar cerveja? Porque quando a gente tem o Festival da Cerveja aqui em Blumenau, a pessoa sai primeiro degustando, depois num período já não degusta mais nada e depois nem lembra que está lá dentro. Exatamente. Quando eu voltei para o Brasil, vendo essa lacuna que tinha no mercado cervejeiro de cursos, eu montei o meu curso próprio, que se chama, ministro ele até hoje, que se chama Técnicas de Degustação e Cultura Cervejeira. É um curso de 12 horas. Ele tem um nome técnico, isso, né? É um nome técnico, pode assustar, mas é um curso bem divertido, é um curso onde tu aprende bastante. Eu ensino as pessoas sobre o universo cervejeiro, do quão ele é amplo, diversificado e profundo, e também ensino nesse mesmo curso as pessoas a degustar cerveja, né? Então uma pessoa que não tem paladar nenhum para cerveja, ela é um iniciante de zero, como alguém que já faz as suas experiências, atende os dois. Sem dúvida. Não existe pessoa que não possa ser treinada sensorialmente, tá? Só não vai conseguir ser treinada sensorialmente se tu realmente tem algum problema físico, né? Eu tenho uma narina fechada, eu tenho algum tipo desse problema, aí sim, não tem como te treinar. Mas tu tendo o teu nariz e a tua boca sã, tu pode se tornar um degustador de cerveja, de vinho, é tudo treino. Eu sempre digo que degustar é beber prestando atenção, né? Aí, indo para a parte de concursos, muitas vezes nos concursos a gente está lá o dia inteiro degustando cerveja, começamos às 9, estamos às 6 horas da tarde, na última degustação já degustamos, a mesa de jurado já degustou 50, 60 amostras, a gente acaba a última amostra e a gente olha um pro outro e fala assim, tá, agora vamos no boteco ali tomar uma gelada? Que agora, vamos beber sem cheirar? Vamos beber sem cheirar copo? Vamos. Então a gente vai, sente e relaxa e bebe. Então, essa é a diferença. Existe uma coisa é tu beber cerveja, outra é tu degustar. As pessoas, vocês não ficam bêbados? 50 cervejas por dia. É um tantinho, são cerca de 50 ml, 50 a 100 ml, que serve para o jurado que é treinado, captar tudo aquilo que a cerveja possa entregar e transformar essa captação em palavras na ficha de avaliação. E de uma forma bem resumida, o que se avalia? Se avalia o aspecto visível, o aspecto olfativo e o aspecto gustativo, né? Então eu olho para a cerveja, eu falo sobre a cor dela, eu falo sobre a espuma, a densidade da espuma, a persistência da espuma, se é uma cerveja turva, se é uma cerveja brilhante. Quando bota para o nariz, se avalia intensidade, complexidade, descrições sensoriais. O que é intensidade? Tem cervejas que tu bota no nariz e tu fica cheirando e não sente nada, parece que é um copo de água. Tem cervejas que tu bota no nariz e do bum, nossa, sabe? Parece um whisky, parece um vinho, o que é isso? E não, é cerveja. Isso é intensidade. E a complexidade é quantos descritores aromáticos essa cerveja está te mostrando. É uma cerveja que ela apresenta o quê? Apresenta notas de fruta madura, notas apimentadas, notas herbais, florais, amadeiradas, então é descritivo. Mesma coisa para o gustativo, intensidade, persistência de boca, complexidade de boca. A cerveja sempre percorre um caminho na língua. Se tu tomar uma cerveja e dizer assim, ai Douglas, é muito amarga.
tu não prestou atenção nela. Ela não existe cerveja que é só amarga. Ela tem um início, ela tem um meio, tem um fim. Ela geralmente termina amarga, se é uma cerveja que tem uma persistência amarga. Mas nós temos cervejas adocicadas também. Então, o jurado tem que ser capaz de olhar, cheirar, beber e transformar tudo aquilo que a cerveja está passando para ele no sensorial em palavras. Perfeito. E Douglas, como a gente falou de concurso, que concursos importantes tem no mundo e no Brasil e que você já participou também? Cara, no mundo eu já participei de bastante, né? Hoje o mais famoso do mundo, que vai acontecer agora em maio, eu sou jurado lá também, é o World Beer Cup, né? Ele acontece nos Estados Unidos a cada 2 anos, em cidades diferentes. Eu fui jurado, minha primeira vez, quando tu conquista uma cadeira lá, que é bem difícil, precisa realmente passar por uma avaliação muito criteriosa lá da diretoria deles, tu não sai mais. Então, a minha primeira participação foi na Filadélfia, em 2016, depois 2018 em Nashville, cada 2 anos. Aí 2020 era para ser em Santo Antônio, foi cancelado, e esse ano é em Minneapolis. O World Beer Cup é o mais famoso, é o maior, são 10 mil cervejas do mundo inteiro, é realmente muita coisa, quase 300 jurados. Depois nós temos concursos europeus, né? Nós temos o European Beer Stars, que acontece na Alemanha, né? Eu vou dizer que é o segundo mais importante aí do mundo, tá? Depois temos o Brussels Beer Challenge, que acontece em Bruxelas, temos o Barcelona Beer Challenge, que acontece em Barcelona, temos o World Beer Awards, que acontece na Inglaterra, temos o International Beer Challenge, que é na Inglaterra, o International Beer Cup, que vai ser no Japão, acontece no Japão, geralmente em Yokohama. Eles estão mudando de cidades ultimamente, mas geralmente é em Yokohama. E no Brasil, nós temos, acreditem se quiserem, um dos maiores concursos do mundo quando se trata de cervejas somente do mesmo país. Nós somos o segundo maior do mundo nesse sentido, tá? Nós só perdemos para os Estados Unidos, porque além do World Beer Cup nos Estados Unidos, que aceita cervejas do mundo inteiro, lá eles têm o próprio deles, que se chama Great American Beer Festival. No mesmo evento tem um evento paralelo. Não é no mesmo dia, mas no mesmo ano vai ter o Great American Beer Festival, tá? Que aí é só deles, também quase 10 mil cervejas, tá? E o Brasil aqui, nós temos o segundo do mundo, com o maior número de amostras do mesmo país, que nós temos quase 4 mil amostras, né? Agora, acabou de fechar semana passada retrasada, as inscrições, estamos em vias de concurso, né? 3.635 amostras, cara, é coisa pra caramba. E esse no Brasil? No Brasil. E qual é ele? É o Concurso Brasileiro da Cerveja, que acontece aqui em Blumenau. Que acontece aqui em Blumenau. E só para você faz parte da comissão ali de avaliadores, né? Quantos avaliadores um concurso desse envolve? Tipo Blumenau? Isso aí. Entre 100 e 120 avaliadores do mundo inteiro. Esse ano nós vamos ter 22 países, jurados representando 22 países, cara. É um recorde. Perfeito. Falando de recorde, para quem acompanha o mundo da cerveja, esse ano o concurso brasileiro da cerveja bateu o recorde, né? Histórico. Aumentou quase 20%, né? 23% no número de cervejarias e 15% no número de amostras, cara. Tipo, é uma coisa absurda, tá? Tanto que quando fechou isso, tivemos que rever toda a organização, porque, calma, tivemos muito mais amostras do que esperávamos. Então, algumas coisas foram revistas. E agora, aproveitando, por que Blumenau tem uma identidade com cerveja? O que você acredita isso? Com certeza vem da nossa colonização alemã, né, Neto? Temos, aqui em Blumenau, poucas pessoas sabem, mas quando o Dr. Blumenau ainda estava aqui, em época de colônia, já existiam cervejarias. Chegou de barco abrindo uma cerveja. Não duvido nada, não duvido nada. Então nós temos a cervejaria Rosen, né? Mais tarde tivemos a Hadlich, depois tivemos a Feldman, tivemos algumas cervejarias. Então isso vem muito cultural de Blumenau. Na década de 70 tínhamos o Festival da Cerveja. Tem até um vídeo no YouTube que eu postei, encontrei esse vídeo e postei, na década de 70, se eu não me engano, no primeiro ou segundo Festival da Cerveja, que era uma pré-outubro, uma coisa, né? Que era na Famosk, que depois virou Pavilhão A, que era aquele pavilhão de metal. Inclusive nesse vídeo quem tá dando o start na festa foi meu avô. É verdade, é o teu avô que tá lá, exato. Então, desde a década de 70 já temos coisas assim, depois veio, obviamente, o Oktoberfest. Muitas pessoas acham que o Blumenau foi o primeiro Oktoberfest, mas na verdade foi de Itapiranga, né? Itapiranga que tem a primeira Oktoberfest do Brasil, e nós temos a segunda maior Oktoberfest do mundo, né? Sempre se dizia que éramos o segundo, mas na verdade nós éramos o terceiro, tá? É de uns 3, 4 anos pra cá, tirando a pandemia, que passamos realmente a ser o segundo. É mesmo? Do Canadá era a segunda. Olha como só. Número de espectadores e tudo mais. Nada que o Ricardo Stodic foi fazer aquele intercâmbio para saber ele foi assim, pra como lá. superar, hein? Exatamente. E só uma curiosidade, falamos de Itapiranga,
Blumenau é a cidade fora de Itapiranga que mais concentração de itapiranguenses tem, tá? Oh, não então sabia. é isso aí. Só pra Saíram mostrar. de uma cidade da Oktoberfest pra vir pra outra, né? Isso aí. Oktoberfest. Vamos investigar lá no Canadá se não tem pessoal de Itapiranga lá. Oh, não duvido nada, não duvido nada. E muito curioso, porque uma vez eu estava julgando no concurso em Bruxelas, representando o Brasil lá, e na minha mesa estava um canadense, né? Porque a mesa de jurados é composta de 3 a 5 jurados. E eu conversando com ele, Canadá, Blumenau, aí eu... Com outro jurado, eu falei, Blumenau tem a segunda maior Oktoberfest do mundo. Aí o canadense, não. Arrumou briga. Eu conheço a de vocês lá, eu sei, não, mas a nossa... Rolou. E na época, pior que era dele, era a segunda mesmo, na época, tá? Em números. Depois, agora, o Blumenau passou. E Doug, agora falando um pouquinho ali pra curiosidade, como nossa conversa, ela é uma conversa dinâmica, né? E o mundo da cerveja, ele é amplo. Eu vou fazer umas perguntas sobre mitos e verdades. Sim, claro. Quando se fala aquilo assim, cerveja tem que se beber na temperatura ambiente. O que quer dizer isso? É que é verdade, mas não para todas as cervejas. O que acontece é o seguinte, cada tipo de cerveja, temos aí mais ou menos 150 estilos de cerveja, 150 tipos de cerveja, e cada um deles vai dar o melhor, cada uma dessas cervejas vai dar a melhor de si, vai demonstrar tudo o que ela tem para oferecer em uma determinada temperatura, né? Então, Douglas, mas meu Deus, 150 e poucos tipos de cerveja, como é que eu faço para saber de cada uma? Tem uma regrinha que eu passo muito nos meus cursos de cerveja, que é assim, tentem beber a sua cerveja na temperatura da gradação alcoólica em até mais 2. Ou seja, Douglas, eu estou bebendo uma cerveja de 5 graus alcoólicos. Qual é a temperatura dela? Entre 5 e 7 graus Celsius. É na temperatura da gradação até mais 2. Douglas, eu tenho uma cerveja de 8,5 de álcool, já um pouco mais alcoólica. Beba ela entre 8 e 10 graus Celsius. E assim por diante. Tem cervejas muito alcoólicas, 16, 18, 22 graus alcoólicos, 27 graus alcoólicos, que é a Samuel Adams Utopias, que é uma cerveja fantástica. É uma cerveja que não vai pra geladeira. É claro, dependendo do que tu mora lá em Teresina, no Piauí, que é 37 graus o ano inteiro, não vai deixar na prateleira, né? Então, eu sempre digo assim, tira, se é uma cerveja muito que tu beba então, em temperatura ambiente, tire ela da tua prateleira, bota ela na geladeira para dar um susto nela, tire e beba. E em relação a copo de cerveja, existe alguma regra, alguma coisa sobre o consumo da cerveja para não perder características, aprender a valorizar ou não? Ou eu posso pegar um copo de requeijão e beber uma cerveja? Um copo Sica. Tem regras também. Assim como cada cerveja tem essa temperatura para demonstrar tudo aquilo que ela é capaz de apresentar, cada tipo de cerveja tem também o seu copo. É óbvio, eu não vou ter 150 copos na minha casa porque são 150 tipos de cerveja. Não. Existem regrinhas. Cervejas de baixa gradação alcoólica, elas tendem a ter copos estreitos e com a boca estreitinha também. Geralmente aquelas tulipinhas de Pilsen, sabe? Uhum. Porque são cervejas que não são muito intensas, pouco complexas, e se eu tenho uma boca assim, grande num copo, vamos dizer um copo de vinho, vamos dizer assim, para uma Pilsen, ela já é pouco complexa e pouco intensa. E aí eu vou tentar cheirar, vai ser difícil eu captar os aromas dela, porque ela tem muito espaço para sair. Já é pouco, aí ainda dou muito espaço para ela sair, eu acabo não conseguindo captar muito. Então eu opto por estreitar a boca desse copo e alongar esse copo, porque com a boca estreita dele eu consigo cravar o nariz e fazer com que esses aromas não saiam dali, fiquem ali naquele espaço pequeno. Cervejas mais complexas, intensas, com alta graduação alcoólica, é totalmente o contrário. Se eu tenho uma boca estreita, eu acabo saturando o meu epitélio olfativo, que fica aqui na base do nariz, com as moléculas desse odor, e essa cerveja vai ficando cada vez menos cheirosa. O aroma vai desaparecendo. Por quê? Porque é o teu olfato que está saturado disso. Então eu opto por abrir a boca do copo e cheirar esse copo. Porque a intensidade é tamanha que eu não preciso ter uma boquinha pequena para captar tudo. Eu posso abrir ela, deixar o excessivo sair e captar o que eu necessito. Perfeito. E aí uma pergunta agora. Espuma de cerveja, se deixa o colarinho ou não se deixa? Se deixa o colarinho. Gente, não peçam cerveja sem colarinho. Por quê? Porque se a cerveja não fosse para ter espuma, ela não teria gás, né? Então, assim, a espuma faz parte da cerveja, ela é um elemento da cerveja. Quando alguém te bota 2 ou 3 dedos de colarinho, ele não tá te roubando cerveja. Ele tá te servindo a cerveja corretamente. Porque se não tiver espuma, o que é espuma? A espuma, tirando a parte química, formada de cadeias de proteínas, estabilidade coloidal e tudo mais, né? Mas qual a função da espuma na cerveja? Ela tem uma função. Ela mantém a temperatura da cerveja, ela evita
a oxidação, ela evita que as sujeiras possam cair no teu líquido e tu possa retirar pela espuma mesmo. E a principal função dela ela evita que tu tome uma cerveja muito carbonatada. Se tu pega uma garrafa de cerveja e serve sem espuma, bem devagarinho, sem espuma nenhuma, aquela cerveja ela tem muito gás. Esse gás, esse gás é demasiado. Ela vem de fábrica com muito gás para suportar toda a logística. Né? Então eles botam gás demasiado porque eles sabem que vai ter uma logística até chegar na prateleira e o gás um pouco ali já se perde, entende? E se tu bota essa cerveja sem nenhuma espuma, todo aquele gás que ia virar espuma vai parar no teu estômago. E aí tu fica inchado. Então a espuma tem a função... Qual é a função principal da espuma? Tirar o excesso de gás carbônico da cerveja. Perfeito. Agora vamos para uma parte mais polêmica um pouquinho. Comentasse ali de uma cerveja que tenha algo com uísque, uma lembrança assim. Quando a gente tem essas características de cerveja como licor, como champanhe, isso é cerveja? Ou isso é champanhe de cerveja? De cerveja. Na verdade, o mundo cervejeiro ele é muito criativo, né? Então nós temos muitos, entre aspas, híbridos, né? Nós temos cervejas feitas com o método champenoise, que é o mesmo método que eles usam para fazer champanhe, que traz mais frisantez para a cerveja, deixa a cerveja mais frisante, com aromas de champanhe, porque usam leveduras de champanhe. Temos cervejas que parecem vinho marsala ou Jerez Oloroso, são cervejas muito alcoólicas que passam por um processo de macrooxidação controlada e trazem esses nuances de Jerez, Oloroso, Marsala, porque também são vinhos alcoólicos e oxidados, né? Porto também, por exemplo. Então, sim, são cervejas. Eu até gosto muito, eu pessoalmente gosto muito desses tipos de cervejas, principalmente cervejas oxidadas de alta gradação alcoólica. E são ótimas cervejas para apresentar para a pessoa que diz: eu não tomo cerveja, eu tomo só vinho. Então experimenta isso daqui, ó. Ela vai não, é um porto? Não, é uma cerveja. Ou, é um champanhe? Não, é uma cerveja. Então, são ótimos produtos para abrir a mente de pessoas preconceituosas quanto à cerveja. Assim como a Weizen foi a cerveja que abriu os olhos de muita gente lá atrás, foi a Weizen. Quando a Eisenbahn foi a que me abriu também, eu tomei a Weizen da Eisenbahn, uou, isso aqui é cerveja? Que é a de trigo, né? Que é de trigo, cerveja de trigo, uou, isso aqui é cerveja? Então, a Weizen no mercado brasileiro, pelo menos, tem a fama de ser o abre-alas, né? Para as pessoas que despertam, opa, vou ver se tem outra coisa também aqui, não sabia que tinha esse tipo de coisa aqui, entende? Então, esses tipos de cervejas que tu comentou que parecem destilados, vinhos serve muito bem para pessoas preconceituosas enquanto cerveja. Perfeito. Dizendo, pessoal, não é para cancelar aqui na inscrição, porque não tem preconceito nenhum contra nenhuma cerveja, tá? Não. Nada de cancelar, hein? Pelo contrário. Se inscreva aqui no canal, dê o like pra entrevista aí do Doug. E você que tá acompanhando pela Jovem Pan 88,7 FM, também continue aí, que não tem nada de preconceito aqui com cerveja. Ô, Doug, uma pergunta ainda nesse... Não, e quem tiver, pode mandar pra cá também. A gente bebe tudo aqui. Perfeito. E, Doug, uma pergunta. Cerveja sem álcool. É cerveja? É boa? Ela perde alguma coisa? Sim. Cerveja sem álcool é um processo bem complicado, requer muita tecnologia. Tem 2 ou 3 métodos para tu retirar o álcool da cerveja. Não estou aqui a falar porque realmente é muito técnico. Mas geralmente, sim. Perdem. Cada tipo de extração do álcool, né, da produção da cerveja sem álcool, cada tipo tem a sua característica sensorial. Por exemplo, com fermentação interrompida, que é e começa uma fermentação, aí eles interrompem ela para não começar a gerar álcool. Essas cervejas são geralmente cervejas que têm gosto de mosto, gosto de cerveja antes da fermentação, né? Que é o mosto da cerveja. Então elas têm nuances adocicados que podem ser um pouco enjoativas, tá? Mas tem outras cervejas que retiram o álcool por outro tipo de processo, centrifugação e tudo mais. São cervejas que conseguem manter mais o caráter cerveja, de sabor cerveja, tá? Temos ótimos exemplos de cerveja sem álcool no mercado que são muito boas, tá? Tanto importadas quanto nacionais. Perfeito. Uma pergunta de curiosidade. Hoje no Brasil, qual é a cerveja mais consumida? Não o tipo, marca mesmo. Cara, não é marca, é grupo, não é Ambev, né? É Ambev. É Ambev. Não tem, porque eu acredito, eu não tenho esse número na minha cabeça, mas eu acredito que seja a Brahma. Mas assim,
hoje a Ambev, no sentido que a Ambev tem uma gama tão alta de produtos, né? Tu vai beber uma cerveja, tu não imagina que ela é da Ambev. Tu vai comprar um ketchup no supermercado, tu não imagina que ela é da Ambev, né? Então, eu diria que a Ambev e a Heineken vem no calcanhar, ainda longe, mas vem ali mastigando, mordendo o calcanhar. A gente, nos últimos meses aqui em Blumenau, a gente viu várias ações da Spaten. Spaten. Ela é uma cerveja alemã de Munique e pertence à Ambev? Sim, ela é uma cerveja alemã de Munique, é uma das 6 grandes de Munique que podem ter pavilhão na Oktoberfest de Munique. E pertence sim à Ambev e a Ambev sofre constantemente com o CAD, né? Monopólio, não, isso não pode, né, e tal. E eu acredito, giram vozes que entre esse ano que vem eles vão ter que começar a vender algumas cervejarias, se desfazer de algumas cervejarias, né? Dizem que a Spaten pode ser uma delas. Perfeito. E tinha uma especulação que daqui a pouco a Ambev pudesse entrar numa licitação para o Oktoberfest de Blumenau para trabalhar essa marca, própria atuação que fez nos últimos meses. Eu não acho mal, tá? Eu não acho ruim, cara. Acho legal. Não, eu acho que ia ser muito legal era se cada pavilhão fosse um tipo de cerveja como é em Munique, né? Munique, são 6 grandes... Na verdade, são vários pavilhões, mas tem os 6... das grandes cervejarias de Munique, né? Mas eu lembro de cabeça, Hackepschou, Spaten, Paulaner, Löwenbräu, Augustiner e Hofbräu. São as 6 grandes. Aí tem outros estantes pequenininhos, né? Mas as 6 oficiais são só elas. Não, que ia ser muito legal, a experiência de ter... Cara, ia ser fantástico. A Spaten, a Ambev é dona da Franziskaner também, por exemplo, que é aquela de trigo fantástica. Já pensou, tem Franziskaner aqui no Oktoberfest para beber e tal, que é legal? Eu acho fantástico isso daí. E Doug, para encerrar nossa entrevista, agora uma parte mais pessoal tua. Uma cerveja que tu... Comentário, existe cerveja ruim? Existe cerveja mal feita. Cerveja mal feita. Existe cerveja mal feita. O que tu quer dizer com mal feita? Olha para além da verdade. Cerveja mal feita... Claro, a gente... dificilmente tu encontra uma cerveja comercial mal feita. Pode ser alguma coisa que sai errado, né, e tal. Mas geralmente são cerveja de pessoas que fazem cerveja em casa, né? Eu recebo muita cerveja de pessoa que faz cerveja em casa e mandam lá pra mim. Eu não tenho nem mais espaço pra isso, pra falar bem a verdade. E pessoas que estão começando, cara, a cerveja fica meio complicada de tomar. E tu dá um feedback pra esse pessoal? Legal. Eu posso demorar pra dar o feedback, mas eu sempre dou. Eu bebo O problema é quando me chega a cerveja lá em casa sem nada. Chegou uma cerveja. Eu não sei de quem é, não sei o que tem ali dentro. Eu não sei se tem botulismo, se tem... Eu não sei, entende? É complicado. Sim, é um atentado. E uma pergunta assim, pra quem... quer começar, qual é a recomendação que tu dá para a pessoa começar a experimentar cerveja? E óbvio que também fica entendido, para ela conhecer melhor, ela tem que buscar um curso, né? Uma especialização para saber as técnicas. Eu acho assim, Neto, tudo começa com curiosidade. Eu sou um cara que quando eu vou no mercado e vejo uma cerveja diferente na prateleira, essa que eu vou pegar. Então começa com curiosidade. Hoje tem muita informação na internet, errada e certa, né? Então é legal procurar instituições que já tem uma certa credibilidade de informação e ensino no mercado cervejeiro, né? Tá nascendo uma nova aqui em Santa Catarina, se chama Unicerva. Tá nascendo uma nova, vai ser totalmente EAD e vai ser fantástico, tá? Realmente assim, eu tô ajudando eles a montar a grade curricular ali, tá? Uma coisa surreal de legal. Os professores estão de alto nível. Então são tipos de lugares que tem que se procurar. Hoje em dia muita coisa pela internet, não precisa sair de casa. Pode aprender. Eu, na minha época, não tinha isso. Eu tinha que ir até o país. Claro, chega um determinado momento que essa pessoa... eu tenho que ir pra Bélgica ver como é que é lá. Eu tenho que ir pra Alemanha ver como é que é lá. Até falando nisso... Sabe que eu tenho uma empresa de viagem cervejeira, né? Eu tenho uma empresa cervejeira, né? Uma empresa chamada Expedição Cervejeira, que eu levo pessoas comigo 2 vezes por ano para países cervejeiros, levo até 30 pessoas, e a gente fica 10 dias full immersion em cerveja, visitando festivais, cervejarias, conversando com os cervejeiros, degustando muita cerveja. Aí em abril agora vai ter para a Bélgica, vai ser minha 6ª viagem para a Bélgica com a galera, são sempre pessoas diferentes do Brasil inteiro, e em setembro vai ter Califórnia, porque a Califórnia cervejeira é fantástica. Então, chega um determinado momento que a pessoa não encontra mais a informação em loco e ele precisa viajar. E aí é que entra a Expedição Cervejeira, por exemplo. Perfeito.
Encerrando a nossa entrevista, até porque vai gostar a curiosidade do ouvinte aqui do rádio Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, e também você que está nos acompanhando pela internet no YouTube da Jovem Pan Blumenau, youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Convido você a se inscrever no canal, comentar, dar o seu like, e também convido você a seguir aí todas as informações do Doug e também como se encontra você na internet. Ah, sim. Doug Merlo, né? Então, abreviação de Douglas, Doug Merlo no Instagram. Expedical Cervejeira, para quem quer também saber um pouco sobre a expedição, no Instagram. E temos, que é bem legal, aí entramos no que... Doug, o que a pessoa tem que procurar para entender? Eu tenho um canal no YouTube da Expedição Cervejeira, onde tem lá todos os vídeos dos lugares que a gente visita na Bélgica, que nós visitamos na Bélgica. Então, é full immersion. Então, vai estar comigo ali parecendo que está na expedição com a gente, entende? Então, procurem o canal da Expedição Cervejeira no YouTube, porque tem muita informação. Esse eu tenho um tempinho ainda, Neto. Eu tenho um projeto chamado Nos Bons e Velhos Tempos da Cerveja Belga, onde eu passei de 3 a 4 anos pesquisando vídeos antigos sobre a cultura cervejeira belga, antigos que eu digo década de 60, 70, 80 e 90, e eu boto legenda nesses vídeos, né? Eu tenho uma parceria com uma tradutora do francês de Porto Alegre, onde ela faz uma tradução específica, porque ela trabalha com isso, e ela já manda pra mim e eu coloco nos vídeos, e vocês podem ver isso na Expedição Cervejeira. Hoje tem lá 4 vídeos. Meu conselho é: abram uma boa cerveja belga, sentem no sofá, liguem o YouTube na TV e vejam o primeiro episódio, que vocês vão querer ver os 4 de uma vez só. Sabe que nem série? O cara vai fazendo, maratonando. Perfeito, Doug. Muito obrigado pela conversa, né? Eu agradeço. E sempre tá convidado aqui, e acho que tem que ter um podcast. Vamos ver, vamos conversar. Cerveja tem muita coisa pra falar. Então tá bom, gente. Sigam a gente aí na Jovem Pan Blumenau 88,7, você que está no radinho, e você na internet, acompanhe este e outros vídeos também aqui no YouTube da Jovem Pan Blumenau.